chegada dos microinversores de energia solar no mercado vem gerando dúvidas na hora de compará-los com os investidores tradicionais, também conhecidos como investidores string. Tanto um como o outro têm a mesma função: transformar a energia de corrente contínua gerada pelas placas solares em energia de corrente alternada, para abastecer os consumidores no local onde foi instalado ou para injetar o excedente na rede da concessionária. Ao contrário do que muitos pensam, os micros não são uma evolução ou uma tecnologia nova. Ele já é utilizado há muito tempo em outros países, como Estados Unidos e Alemanha. Mas ainda geram muitas dúvidas na hora de escolher qual a melhor opção para a instalação das placas em um projeto. Por isso, vamos falar nesse vídeo sobre a diferença entre eles, mostrar um exemplo prático e quais são as vantagens e desvantagens para você ou para o seu cliente na hora de realizar um projeto de energia solar. O inversor string é um equipamento que fica fixado na parede do local onde será instalado o sistema e recebe toda a energia produzida pelas placas. No caso desse tipo de inversor, são conectadas fileiras ou strings de painéis, que por sua vez são ligadas ao inversor, que será responsável por encontrar ao longo do dia o ponto máximo de geração de energia desses conjuntos de placas. Essa função de maximização é executada pelo dispositivo dentro do inversor, chamado rastreador do ponto de máxima potência, ou na sigla em inglês MPPT. Geralmente, um inversor de até 10 kW, os mais comuns utilizados em instalações residenciais, possui de 1 a 3 MPPTs, sendo que cada um será responsável por um conjunto de strings. Nesse caso, a tensão que irá chegar no inversor é a soma das tensões dos painéis ligados em série. Vamos pegar para um exemplo um inversor da Grovat de 8 kW e com 2 MPPTs. Aqui dá para ver as entradas de cada MPPT do inversor, ou seja, uma entrada para cada rastreador. Então, se tivermos um sistema com 20 placas de 500 watts para ligarmos a esse inversor, teríamos que dividir essas placas pelas duas entradas, ou seja, 10 placas para cada MPPT. Como essas 10 placas estarão ligadas uma nas outras, formando uma string, as suas tensões irão se somar, e se uma placa possui 35 volts, a tensão que irá chegar até o inversor será a soma das tensões das 10 placas ligadas em série, ou seja, 350 volts em cada entrada do inversor. A primeira grande desvantagem desse tipo de inversor é que se alguma das placas de uma string estiver com baixa capacidade, como por exemplo por sombreamento, todas as outras placas que estão ligadas a ela irão sofrer do mesmo baixo desempenho. E isso pode ser um problema grande, caso o telhado possua algum tipo de estrutura permanente causando sombra ao longo do dia, como por exemplo caixas d'água ou sistemas de ventilação, principalmente em horários de maior produção, entre 9 da manhã e 2 da tarde. Em segundo lugar, para que um inversor de string funcione corretamente, cada string ligada ao mesmo MPPT deve ter um número igual de painéis solares. Todos eles devem ser instalados no mesmo ângulo e todos os painéis devem ser do mesmo tipo. Isso não afeta muito sistemas solares maiores instalados em grandes telhados, mas para sistemas menores pode ser um grande desafio atender a esses critérios. Se você quiser instalar painéis em lados diferentes do telhado, voltados para direções diferentes, você precisará de um inversor que conte com mais MPPTs, ou até mesmo de um inversor extra para cada ângulo diferente de telhado, o que provavelmente não é financeiramente vantajoso em um sistema pequeno. Além disso, há também um problema de segurança com os sistemas tradicionais de inversores de string. A tensão que chega até o inversor geralmente é muito alta, podendo chegar a 1000 volts de corrente contínua. E em caso de emergência, a rede elétrica do local pode até ser desligada, mas não os painéis solares. As placas continuarão produzindo eletricidade enquanto o sol estiver brilhando. O inversor até irá parar de injetar na rede elétrica, mas os cabos dos painéis para o inversor ainda estarão sob alta tensão. Para resolver os problemas de um sistema de inversor de string, a indústria solar desenvolveu como alternativa os microinversores. Em um sistema com utilização de microinversores, a função de um grande inversor é dividida em muitos pequenos inversores, que são instalados sobre os painéis solares, podendo ser um para cada painel ou até mesmo um para cada 4 painéis ao mesmo tempo.
Vamos analisar agora o exemplo anterior com 20 placas de 500 watts ligados a microinversores ao invés de um inversor string apenas. Vamos pegar um microinversor que possui uma entrada para 4 painéis. Nesse caso, serão necessários 5 microinversores para ligarmos as 20 placas ao todo. Ao contrário do inversor de parede, onde as placas são conectadas umas às outras, nesse caso, ligamos cada placa diretamente ao microinversor, convertendo a corrente contínua em corrente alternada logo abaixo dos painéis, limitando a tensão em corrente contínua à mesma tensão de cada placa, nesse caso 35 volts, e conectamos os microinversores à rede elétrica em 220 em corrente alternada. Nessa configuração, quando um painel fica sombreado, não afetará o desempenho dos outros painéis. A tensão correta de funcionamento para maior produção de energia é encontrada para cada placa, pois eles possuem MPPTs independentes, ao contrário de inversores convencionais. Como um todo, o desempenho aumentará naturalmente nessas situações. Outra vantagem é a flexibilização de instalação dos painéis solares. Eles podem ser instalados em vários ângulos e direções diferentes, além da possibilidade de utilizar diferentes tipos de painéis solares, não necessitando que sejam necessariamente iguais. Além disso, eles são mais seguros. Quando há um corte de um fornecimento de energia, os microinversores se desligam e param de fornecer eletricidade aos cabos, evitando que altas tensões sejam produzidas. Todas essas vantagens fazem o microinversor ser mais eficiente e prático em certos tipos de projetos, mas nem em todos. Se tivermos um telhado com poucas quedas e sem sombra, o rendimento do inversor string será até maior que com o micro. Além disso, a maior eficiência e praticidade do microinversor nem sempre é justificada pelo seu preço. Por mais que o sistema com microinversor seja mais eficiente do que o sistema com inversor convencional em situações específicas, muitas vezes o ganho de geração com energia elétrica não compensa o valor mais alto do microinversor. Vamos analisar dois casos na prática. Na primeira situação, um sistema pequeno com 4 placas de 500 watts. Nesse caso, precisamos de um inversor de 1,5 kW ou um microinversor da mesma potência para o funcionamento dessa usina. Olhando no site do Mercado Livre, podemos ver que um inversor da Grovat de 1,5 kW tem praticamente o mesmo valor de um microinversor. Então, nesse caso, compensando a instalação com microinversor com toda certeza. Já para um sistema com 20 placas de 500 watts, precisaríamos de um inversor de 8 kW ou 5 microinversores de 1,5 kW. Nesse caso, o inversor string custa 6.250 e os 5 microinversores ficaria por 13.250 no total, mais que o dobro do inversor de parede. Financeiramente, não é justificável a instalação dos microinversores. Essa diferença poderia ser economizada pelo cliente ou até mesmo utilizada para instalar um sistema maior com mais placas no inversor convencional, consequentemente aumentando a produção final do sistema. Agora, também temos que destacar alguns casos onde os microinversores são necessários, mesmo com um preço mais elevado, como por exemplo, onde o local da instalação possui várias quedas de telhado ou vários pontos de sombra. O microinversor se torna uma ótima opção e às vezes até mesmo a única. Nesses casos, é necessário que os painéis trabalhem de forma independente, para que ao longo do dia painéis com radiações diferentes não confundam o funcionamento do MPPT da string. A grande vantagem dos inversores strings é o preço. Dependendo do tamanho do projeto, essa diferença pode significar entre 30% e 50% o valor total do investimento, e muitas vezes inviabilizando a utilização dos microinversores. Além disso, podemos citar a praticidade na manutenção e inspeção, já que esse tipo de inversor não fica no telhado sobre as placas. Já os microinversores ganham na segurança, pois eles não trabalham com altas tensões em corrente contínua, e também na possibilidade de utilização de placas em quedas d'água diferentes, além do ganho de eficiência em sistemas parcialmente nublados. A escolha do tipo de conversor vai depender de cada projeto. Se for um sistema pequeno de 4 a 8 placas, os microinversores cumprem bem o papel a um preço muito competitivo. Já para sistemas maiores, eles já ficam bem caros com relação aos inversores strings,
e suas vantagens devem ser ponderadas para a sua utilização, limitando a projetos específicos, onde sabemos que terá sombreamento parcial, necessidade de instalação das placas em quedas diferentes ou até mesmo em locais onde autotensões podem ser um risco, como por exemplo onde circulam muitas pessoas ou crianças, devido ao risco de manuseio indevido do equipamento. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho 3 recados importantíssimos para te dar. Se você quer aprender mais sobre energia solar e começar a ganhar dinheiro instalando ou vendendo projetos fotovoltaicos na sua região, esse aqui é o curso sobre energia solar mais completo que eu recomendo, onde tem de tudo, desde como dimensionar, instalar e vender serviços de sistemas fotovoltaicos. Agora, se você já possui uma empresa e quer alavancar suas vendas com postagens em redes sociais, eu indico o pacote Só Marketing, que contém vários modelos editáveis de criativos que você pode colocar a sua marca e divulgar em suas redes sociais de forma super simples e rápida. Atingir mais clientes em sua região sem ter que se preocupar em ficar criando novos posts toda semana. Mas, se você quer ir além e precisa de um suporte para conseguir novos clientes e aprender como você pode realizar mais de R$300 mil em vendas todos os meses, eu recomendo que você conheça o nosso trabalho da Venda Mais Solar. Já ajudamos vários integradores por todo o país a vender mais com captação de leads e toda a nossa metodologia. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira conhecer um pouco mais. Além disso, se tiver alguma dúvida, é só deixar no comentário. Até o próximo vídeo.